É muito sério em Israel a infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal era punida com morte por apedrejamento. Há, inclusive, uma passagem que, se a mulher traísse, por exemplo, o marido, mas não fosse pega, mas o marido ficasse desconfiado, ele não tinha como provar que ela traiu. Ele fica com, diz assim, espírito de ciúme. Então, ele poderia levá-la ao templo. Então, essa coisa que era secreta ia virar pública, todo mundo ia saber, porque ela ia passar por um cerimonial. Então, ela era apresentada ao sacerdote, os cabelos eram deixados livres. Ela entrava numa parte lá do templo, o sacerdote pegava uma poeira do templo, colocava no copo com água e então pronunciava a bênção ou a maldição. Se ao ingerir a água ela tivesse traído, o seu ventre inchava, ela ia ficar estéril. Então, era uma forma que Deus tinha para fazer descobrir que o marido estava enciumado. Ora, se ele apelasse para tal coisa, todo mundo ia saber que havia algum drama na família dele, né? Se a mulher, ao tomar água, não ficasse estéril, então significava que ela era inocente. Então foi uma acusação, uma dúvida que não procedia. Então era algo muito complicado. Para nós percebermos que também a traição espiritual, nós trairmos a Deus, é algo muito grave diante do Senhor. Nós já falamos algumas coisas, mas eu vou continuar. Indício de traição espiritual. Vejam aí. O infiel a Deus será privado das bênçãos da aliança do Senhor. Vejam o versículo 12, leiam comigo. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e o cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre juramento a teus pais. É uma promessa feita ao fiel, ao que anda com o Senhor, ao que honra o Senhor. Ele seria abençoado. Então eu estou falando de maneira negativa aqui. E o homem que não guarda os mandamentos do Senhor? Na mente do adúltero, as obrigações são responsabilidades do Senhor, mas ele se esquece que a união com Deus em Cristo há deveres de ambas as partes e punições, caso haja quebra de contrato. Na mente da pessoa adúltera, só o esposo ou a esposa fiel tem a obrigação de seguir a lei. Ele não, ele é livre da lei. Então a pessoa que está traindo o Senhor diz, não, quem tem a obrigação de me abençoar é Deus, eu vou viver a minha vida. Mas não é isso que reza o contrato. No contrato, Deus promete abençoar o fiel e punir o infiel. O pulador de cerca espiritual confunde caráter generoso de Deus com fraqueza e sai atrás dos prazeres transitórios do pecado, certo de que, se for descoberto, Deus não lhe aplicará nenhuma pena, porque Deus é amor. A gente lê, e as pessoas enfatizam muito isso nos dias atuais. Deus é amor. Se Ele é amor, não vai me maltratar, não vai me bater. Ora, os pais terrenos amam os filhos. E quando os filhos erram, eles batem, mas não deixou de amá-los. Eles continuam amando, apesar da surra. Deus deu uma surra em Davi. Deus feriu a Davi, servo do Senhor, porque tinha cometido adultério. Matou o filho que nasceu daquela infidelidade, né? Levantou a espada contra a família dele, contra o seu povo, e fez com que o que ele tinha feito em oculto fosse feito contra ele de maneira em pleno dia, né? Todos
perceberam ali em Israel. Então, meus irmãos, sim, o nosso Deus é misericordioso, é compassivo, é perdoador, mas Ele não inocentará o culpado. Ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Muitos na igreja estão atrás das bênçãos da aliança, mas são negligentes dos seus compromissos com Deus. Meus irmãos, claro que a gente pode e deve buscar o Senhor. Pai Celestial, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas nós precisamos lembrar que também temos responsabilidade diante de Deus. Temos um compromisso com Deus de honrá-lo por onde nós andarmos, por onde nós caminharmos, com que pessoa nós termos contatos, devemos dizer com clareza que somos servos do Deus Altíssimo. O 13 diz assim: Ele te amará, Deus. Não só te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Observe que o fiel seria envolvido com a mão poderosa de Deus. É dito, quando Satanás tem aquele diálogo com Deus, o Senhor tem abençoado a Jó, tem abençoado o trabalho de suas mãos, o Senhor está protegendo Jó, tira a sua cerca dele e verá se ele não blasfema na tua face. De alguma maneira, todo crente é cercado dessa proteção. Não quer dizer que não haverá males, mas é cercado da proteção. Diz o Salmo: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos se levantaram contra nós. O adúltero espiritual, por ser descuidado em seus compromissos com Deus, vai experimentar escassez da providência divina. Está traindo o Senhor? Lembra que o Tiago expondo Oséias, Deus tira Gomer daquela situação, casa com ela, lhe dá tudo, mas ela, depois de um tempo, vai atrás dos seus amantes. Ela concebia: são os meus amantes que me dão. No caso ali, são os deuses. Ela buscava os outros deuses, Israel buscava os outros deuses, achando que os outros deuses é que os fazia prosperar. Não, meus irmãos, de maneira alguma. Deus é que nos faz prosperar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então Deus promete, no profeta Malaquias, encerrar os céus, para que não haja chuva, consequentemente não possa haver colheita. Se houver colheita, ele vai mandar o gafanhoto. Lá no tempo de Joel, mandou 4 tipos de gafanhotos que consumiu a terra. E não só consumiu a terra, mandou a seca e o fogo, foi consumindo também muitas coisas. Então a pessoa que não honra a Deus, se não está honrando a Deus, sim, o nosso Deus pode fechar portas. Deus pode fechar portas, atrapalhar a vida do crente, porque não está andando no caminho que Deus deseja. Não quer dizer que Deus retira tudo, porque até o ar é uma graça de Deus, ele continua respirando, mas Deus começa a fechar a porta. Quando lê o Velho Testamento, Israel sempre está em aperto, não por causa de que os inimigos são fortes, mas porque eles são infiéis ao Senhor.